Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Como é bom, Senhor, estar em Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, sentirmos a Tua presença, saber que o Senhor nos ama, saber que o Senhor se importa conosco, em nome de Jesus. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar seu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom, como é bom sempre exaltar teu grande nome. Glória a Deus. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Porque o Senhor se manifesta, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Ele está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, aleluia.
Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Ele exaltado, reexaltado, sobre todos, sobre nós. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Glória a Deus, aleluia. Tu és exaltado, Senhor, entre todos. Tu és o único digno de honra, de glória e majestade, Pai. Não há nenhum Deus, Senhor, que se compare a Ti, nem na terra, nem no céu, Senhor, em nenhum outro lugar, Pai. Glória a Deus, louvado é Teu nome. Teu reino é eterno, reino de glória, de grandeza, de igualdade, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Somos servos teus, Senhor, do teu reino, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vem teu reino, Senhor, de misericórdia, de bondade, de igualdade, Senhor, de sobre as nossas vidas, Pai. Porque sem teu amor, sem a tua misericórdia, Senhor, nós não somos nada, não somos ninguém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh Senhor, como é maravilhoso o Senhor estar em tua presença, Pai. Como é maravilhoso o Senhor te adorar. Saber que o Senhor está bem pertinho de nós, Senhor. E não há nada, Senhor, não há nada que possa nos afastar de Ti, Senhor. A Tua palavra diz: quem poderá nos afastar? Quem poderá? Quem poderá?
ser a altura, ser a profundidade, nada pode nos afastar do poder de Deus, da grandeza de Deus. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Nós só temos, Senhor Jesus, a Te honrar, a Te buscar, a Te servir, porque é só isso, Pai amado, para isso que fomos criados, Senhor. Em nome de Jesus, que você possa continuar adorando ao Senhor nesta noite, através das Tuas ofertas. E como eu costumo dizer, que você possa fazer isso sem nenhum constrangimento, sem nenhum peso sobre a sua vida, mas continue adorando Ele também desta forma, em nome de Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. O nome que cura, o nome que é sobre todo nome, o nome que restaura. Aleluia, Jesus. O nome que é sobre nós, o nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia, misteriosa água viva, que nos limpa, nos lava, que nos purifica, aleluia. Grande, grande, grande és tu, Senhor. Maravilhoso és, maravilhoso sobre todos. Nós fazemos a ti um trono de adoração, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aplauda Ele nesta noite, amém. Aleluia, glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Entre todos, Pai, tu és único, digno de adoração, Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar nesta hora, amém. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Amém? Nós acabamos de ler, então, o relato da destruição de toda a humanidade, com exceção da família de Noé. Deus, então, ele iria destruir toda a raça humana e inclusive a maioria, praticamente todos os animais. Ele pediu para poupar, para guardar apenas um casal de cada espécie de animais. Por quê? A maldade tinha aumentado de uma maneira muito grande em toda a terra. Então ele disse: preste atenção, em breve cobrirei a terra com o dilúvio que destruirá a todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. E nos últimos dias tem chovido bastante aqui, mesmo na terra que é chamada Terra do Sol. Aqui em Sales é uma cidade onde a gente até acha ruim, né? Reclamava porque não chovia, era seco, era só calor e nada de chuva. Mas de dezembro para cá tem chovido e chovido bastante. E eu confesso que uma dessas noites eu acordei assustado.
eu acordei assustado com um barulho violento da chuva forte que estava caindo. A chuva batia na minha janela e eu acordei de tão barulhenta que estava, de tão violenta que estava a chuva. Uma verdadeira tempestade. Quantos acordaram também aqui com esses últimos dias aí? Essa chuva forte. E a primeira coisa que eu lembrei foi do dilúvio. Um dia, há muitos anos atrás, o Senhor fez cair uma grande e forte chuva que devastou todos os seres vivos. Tudo que respirava foi eliminado pelas águas. Mas teve uma outra coisa que eu vivi nesses últimos dias que me fez lembrar também do dilúvio. Eu vi, quando eu estava lá na praça, um belo dia, aquela famosa chuva de verão. Pelo menos é assim que eu costumava falar quando eu era pequeno. Quando você via chover fraco e ao mesmo tempo um pouco de sol aparecendo, a gente falava, é chuva de verão, aquela chuva que passa rapidinho e ela vem misturada com o sol. Você acha até um fenômeno meio estranho, não vejo tantas nuvens, o sol está brilhando e mesmo assim está chovendo. E toda vez que isso acontece, a maioria das vezes que isso acontece, nós vemos um fenômeno que é muito lindo, que mesmo aqueles que não acreditam em Deus dizem que é um fenômeno, da natureza, que é o arco-íris. Então eu vi, inclusive eu tirei foto do arco-íris essa semana, daqui a pouco eu vou mostrar a foto que eu tirei, mas eu achei um arco-íris muito bonito porque eu consegui pegar ele como se estivesse saindo das nuvens. E ao ver esse arco-íris, isso me lembrou, me fez voltar para o texto bíblico, porque Deus criou o arco-íris exatamente depois do dilúvio. E nós vamos descobrir o porquê, a maioria já sabe, mas aqueles que não sabem vão descobrir. Para nós entendermos melhor esse texto, vamos ler o contexto. Eu queria que você acompanhasse comigo. Gênesis 6, a partir do versículo 9 em diante. Vai aparecer ali no telão. E nós vamos ler até o versículo 22. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 3 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção, aí vem o texto base. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo o que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Amém? Amados irmãos, o que nós acabamos de ler nos ensina algo muito precioso. Apesar de toda a maldade, apesar de toda a corrupção e violência que estava na terra,
um homem não se corrompeu. Ele e toda a sua família permaneceram fiéis. Um homem foi considerado justo e íntegro, ao ponto de Deus se manifestar a ele e dar uma direção para que ele escapasse e recebesse a salvação daquilo que Deus iria fazer na terra. Deus estava condenando, trazendo juízo, descarregando a sua ira sobre a terra. De tanta desobediência, de tanta maldade, Deus não estava mais suportando, então a ira dele iria ser derramada. Mas ele decidiu salvar Noé e a sua família. E um casal de cada animal. Se você ler um pouco mais para frente, você vai ver que dos animais que eram considerados puros, que eram usados em sacrifícios, foi 7 casais de cada animal. Mas digamos que foi um casal de cada animal para que se preservasse cada espécie de animal. Sabemos que hoje em dia, alguns animais já entraram em extinção, mas existe uma variedade muito grande de animais, né? Uma variedade enorme de animais. E isso foi preservado ali no dilúvio, para a glória de Deus. É interessante nós notarmos as dimensões da arca, né? Eu fiz uma comparação. Os navios que são de cruzeiro, aqueles navios enormes que existem hoje, eles têm por volta de 300 a 400 metros de comprimento, alguns um pouco mais. Alguns chegam a ter 11 andares, não é isso? Sei que tem pessoas que já andaram de navio, de cruzeiro, e é algo, né, para aqueles que vivenciaram, é algo grandioso, é muito grande. Então, a arca, ela tinha a metade do tamanho de um navio utilizado aí em cruzeiros na nossa geração, do nosso tempo. Só que mesmo assim era algo muito grandioso. É interessante notar que a arca tinha um casal de cada espécie de animal, mas não tinha janelas amplas, janelas grandes. A Bíblia fala, no texto que nós acabamos de ler, que apenas perto do teto foi feita uma abertura de 45 centímetros. Eu queria que agora o pastor Rafael colocasse para nós a imagem de como seria mais ou menos a arca. A outra. Aí. Então você percebe que no teto tem abertura ao redor de todo o teto, mas comparado com o tamanho da arca, é uma pequena abertura para uma família de 8 pessoas e um casal de cada animal que existe. Então imagina um casal de elefante, um casal de girafa, de rinoceronte, de hipopótamo, um casal de cada animal, dos menores aos maiores. E todos eles usavam o arca e saía desses pequenos buraquinhos, esses espacinhos, que era aproximadamente 45 centímetros. Então uma janela hoje, ela tem o quê? 1,5 metro por 2, mais ou menos, não é isso? E 45 centímetros para uma arca enorme, para tantos bichos, tantos animais que são animais grandes, ficarem ali confinados, é algo muito pequeno. Mas isso foi a orientação de Deus, por quê? Porque a chuva não era uma chuva qualquer, era uma chuva tão forte que se tivessem aberturas muito grandes, a água iria entrar e possivelmente a arca iria afundar. Então foi essa a direção que Deus deu, tudo nos mínimos detalhes. E Noé, como era um homem íntegro, obediente ao Senhor, ele fez as medidas da forma como Deus tinha orientado. E foi assim que ele foi salvo. Por que o tema dessa mensagem é o Evangelho através da Arca de Noé? Porque assim como o povo dessa geração estava prestes a ser condenado, estava prestes a sofrer a ira de Deus, a nossa geração não é diferente. Existe uma condenação, existe um problema que só pode ser resolvido, solucionado através da salvação que vem por meio de Jesus. Somente o sacrifício de Jesus é a solução para o problema que nós chamamos de pecado, que nos trouxe condenação, nos afastou de Deus e nos tornou réus do inferno. A única forma de escaparmos da destruição que está por vir
é através da obediência. Assim como Noé obedeceu ao Senhor, nós também, da mesma forma, temos que obedecer ao Senhor e seguir toda a sua orientação. Eu queria que você acompanhasse também, um pouquinho mais para frente, capítulo 7, versículo 11. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Naquela época, a maldade não tinha crescido como nos nossos dias, as pessoas viviam muitos anos. E os anos foram diminuindo. Conforme foi passando o tempo, as pessoas foram vivendo cada vez menos. Mas diz assim, quando Noé tinha 600 anos, repare nisso, Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Você reparou em um detalhe interessante? Quando você ouve falar no dilúvio, a gente pensa sempre em chuva caindo apenas. Mas o que o texto diz não é apenas a chuva que caiu, não foi apenas uma chuva forte. Fala que as fontes subterrâneas, em algumas traduções fala, as fontes do abismo começaram a jorrar. Então veio água de cima e veio água de baixo. Como se tivessem fontes escondidas, guardadas, como se a água tivesse presa. E quando Deus então fala para Noé e sua família entrar na arca, ele fecha a arca. Quando Noé tinha 600 anos, então as fontes começaram a jorrar água com violência. E no céu também, as janelas do céu foram abertas e uma chuva caiu por 40 dias e 40 noites. Essa chuva que me assustou foi uma chuva que durou algumas horas. E já assustou e já é suficiente lá em São Paulo para alagar, não é? A gente vê lugares, ruas alagadas, os carros já flutuando, boiando. Eu lembro que é onde eu trabalhava, na zona sul de São Paulo, constantemente, quando tinha chuva forte, principalmente em janeiro, a gente via pessoas que perdiam o carro. E o seguro não indenizava. Isso que é interessante. Na hora que a pessoa faz a apólice de seguro, a maioria acaba não lendo os detalhes. E a maioria nas apólices está escrito que não indeniza em caso de alagamento, em caso de enchente. E via muita gente perdendo o carro, estacionava lá numa rua. Mas era chuva que durava algumas horas. Agora imagina uma chuva de 40 dias e 40 noites, que chove em cima e também jorra água de baixo. A água começa a jorrar de baixo, das profundezas. Então foi algo devastador. Não sobrou nada. 40 dias e 40 noites. Então Noé tinha 600 anos. No versículo 22, confirma aquilo que já tinha sido mencionado. Versículo 22 diz: tudo o que respirava e vivia em terra firme morreu. O juízo de Deus foi concretizado. Ele exterminou tudo que respirava, tudo que vivia em terra firme. Se fala em terra firme, significa que os animais marinhos, animais, que já são da água, obviamente esses não morreram, mas tudo que vivia em terra firme morreu. Por quê, meu irmão? Por que isso aconteceu? Porque o ser humano, desde o início, sempre fez tudo que agradava a Deus. Desde o início, o ser humano sempre foi certinho, perfeitinho. Não é isso? Não. Desde o início. Desde lá de Adão e Eva. Olha, eles moravam no paraíso. Tinha tudo para ser feliz. Mas, um belo dia, eles tiveram a curiosidade. Dentre tantas árvores frutíferas, tantas frutas, legumes, cereais, tantos alimentos maravilhosos, saborosos. Certeza, não precisava colocar veneno, porque você sabe que a maioria das pragas vieram depois do pecado. Depois que entrou o pecado no mundo, começou a vir praga, começou a vir mosca. Não tinha mosca no paraíso. Não tinha essas pragas que devoram plantações, não tinha. Então tudo isso começou depois do pecado. Então Adão e Eva tinham tudo, mas eles tiveram a curiosidade de experimentar exatamente aquele fruto que Deus falou: desse vocês não devem comer. Foram então seduzidos, foram então influenciados, receberam a propaganda da serpente que estava sendo usada por Satanás e acabaram desobedecendo a Deus. E Deus tinha falado: no momento em que vocês comerem,
No momento que vocês desobedecerem, vocês morrerão. A serpente muito astuta foi lá e contou uma meia-verdade. Foi isso que ele disse, que vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer, não. Na verdade, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E a serpente estava mentindo 100%? Não, de fato eles iam se tornar conhecedores do bem e do mal. E eles não iam morrer imediatamente. Quando Adão viu que Eva comeu e ela não morreu imediatamente, Eva oferece para ele, ele comeu também sem hesitar. Falou, bom, não morremos, estamos aqui, né? Só que mal eles sabiam que todos os problemas que nós enfrentamos hoje iriam começar a partir daquela desobediência. Então, desde aquele momento em diante, a maldade foi se multiplicando. A maldade, a corrupção, a violência, a imoralidade foi só crescendo, foi só aumentando. E chegou uma medida que se tornou insuportável para o nosso Deus. Ele já não suportava mais. Então ele falou, olha, não dá mais, eu vou acabar com tudo. Mas vou salvar Noé e a sua família. Acompanhem comigo, diz assim, sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. Eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Então o arco-íris ele existe não apenas para a gente ficar admirando, para a gente ficar olhando, olha que lindo, olha quantas cores, para a gente ficar tirando foto. Não, o arco-íris foi criado por Deus com o objetivo de ele provar. É a garantia que ele nos deu de uma aliança que ele fez de nunca mais destruir a terra com água. Não significa que ele não pode destruir com outra coisa. E nós vamos ver que de fato ele vai destruir, mas nunca mais com água. E a prova, se você quiser ter certeza, é só num dia de chuva de verão você encontrar um arco-íris, você vai ver lá. A prova de Deus, a manifestação da glória de Deus, demonstrando que ele é fiel e não vai destruir toda a humanidade, todos os seres vivos de uma vez só. A gente sabe que as pessoas, tem muitas pessoas que morrem no nosso país, em outros países. A gente vê, até nos Estados Unidos acontece também, aquelas enchentes, pessoas perdem as suas casas e muitas vezes perdem as suas vidas. Mas é um grupo pequeno de pessoas, comparado com mais de 7 bilhões, já chegou a 8 bilhões de habitantes o nosso planeta. Então, o Senhor continua com a sua promessa firme. Ele não vai destruir todos os habitantes de uma vez só, com chuva, com água. Agora, o Novo Testamento fala sobre o dilúvio? Sim, nós vamos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Para nós entendermos como o Evangelho, de que forma o Evangelho é pregado através de toda a Bíblia, né? Porque tem gente que fala assim, nós estamos na nova aliança, não estamos mais na antiga aliança. Não estamos mais vivendo sobre a lei de Moisés, sobre o Antigo Testamento, é verdade. Mas nós sabemos que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Aponta para o plano de Deus de salvar a humanidade. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz o seguinte, pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Você sabe que na pregação do Evangelho, Jesus começou pregando, depois veio Pedro, os demais apóstolos, o apóstolo Paulo, que foi um dos principais pregadores do Novo Testamento, todos eles iniciavam a pregação do Evangelho dizendo, arrependam-se e creiam no Senhor. Então, arrependimento e fé é a condição básica para escapar da condenação, para escapar do dilúvio no Antigo Testamento e da condenação que está por vir sobre toda a terra agora no Novo Testamento. Então, não mudou. Arrependimento, você fazer uma conversão, você está andando numa direção. Você percebe que essa direção está te levando para o lugar errado.
você abre os seus olhos, aí você fala, opa, eu tenho que mudar, tenho que pegar o retorno e mudar a direção. Por isso que a gente fala, a pessoa se converteu, fez uma conversão, igual a gente faz com o carro. Nossa, eu pensei que eu estava indo para a praia, eu estou vendo que eu estou indo para outro lugar, estou perdido. Então, peraí, agora eu me encontrei, vou fazer o retorno, vou fazer a conversão, e agora começa a andar no caminho certo. Então, toda pessoa que é convidada a participar do reino de Deus, ela é chamada ao arrependimento e fé. Em Hebreus está dizendo, foi pela fé que Noé foi salvo, obedecendo a Deus, construindo uma grande embarcação, e isso salvou a sua família. Ele obedeceu a Deus, pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Somos salvos somente pela fé. Aleluia. Você sabe que o Evangelho, nós explicamos aqui nos cultos de ensino, o Evangelho ele era usado muito antes de Jesus pelos romanos. Quando um imperador queria trazer uma notícia que iria melhorar a sua reputação, a sua imagem, essa boa notícia era chamada de evangelho. Então, digamos que o povo judeu estava ali, no seu bairro, no seu local, aí chegava então um homem de cavalo, trazendo boas notícias do imperador, do rei. Trago boas notícias, olha, o imperador agora vai trazer o Bolsa Família para todo mundo, trazendo para a nossa realidade, né? Boas notícias. Boas notícias. Essas boas notícias no original era chamado de evangelho. Quando chega Jesus dizendo, eu estou trazendo o meu evangelho, significa as minhas boas novas, a minha boa notícia é, você estava perdido, mas se você crer em mim, você vai receber a salvação. Creia em mim e será salvo tu e a tua casa. Evangelho é boa notícia de salvação para todos que estão sob condenação. E é isso que foi anunciado no dilúvio. Porque enquanto Noé estava construindo a arca, e demorou muitos anos para ele construir a arca, eu imagino que as pessoas que viviam ali estavam talvez zombando dele, imaginando que ele era um louco, um velho louco, como muitos nos consideram. Falar, esse povo que vive bitolado dentro da igreja, vive alienado, vive crendo em lendas e mitos, coitados, estão perdendo o tempo da vida deles. Mas é como se fosse Noé construindo a arca. As pessoas lá fora não entendiam. Esse cara é louco, ele está achando que vai acontecer o quê? Ele acredita nesse negócio de dilúvio, que tudo vai ser destruído com água, com chuva? Acredito que Noé enfrentou muitos obstáculos, muitos desafios e muitas pessoas que duvidaram daquilo que Deus já tinha decretado. Então, a oportunidade de salvação estava aberta para todos. A única forma de escapar, a única forma de se salvar era dentro da arca, mas as pessoas preferiram ficar fora da arca, de modo que todos pereceram, e somente Noé e sua família se salvaram. Agora acompanhe comigo Mateus, ainda no Novo Testamento, Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, 35 em diante. Olha o que Jesus disse. Eu queria que você prestasse atenção principalmente nesse texto. Que a gente sabe que ninguém consegue prestar atenção em 100% de uma pregação, isso já está comprovado, mas se tiver uma hora que você tem que prestar atenção é agora. São as palavras do próprio Senhor Jesus diretamente. Mateus 24, 35, ele diz, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Continua. Contudo, ninguém sabe o dia, nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca.
Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Até aqui. ênfase principalmente no último versículo que nós lemos. Não perceberam o que estava para acontecer. Meu irmão, tem muita gente dormindo, achando que tudo está bem e vai continuar assim, eternamente, vai ficar tudo bem. E eu tenho uma notícia para dizer, essa notícia não é boa, não vai ficar tudo bem. Eu creio nas palavras de Jesus que diz: o céu e a terra vão desaparecer. Tudo será destruído, não mais por água, mas será destruído. E quando Jesus voltar, que vai ser o momento em que tudo será destruído, as pessoas serão julgadas e depois a terra será destruída. A Bíblia fala que será como nos dias de Noé, nos tempos de Noé. As pessoas estavam distraídas. As pessoas estavam desapercebidas. As pessoas estavam, talvez, sem o foco e a concentração necessária naquilo que era o mais importante. Talvez com muita festa, com muita diversão. Fala que nos tempos de Noé era assim que eles viviam, só para os prazeres, comendo, bebendo, se divertindo, até que a arca se fechou e o dilúvio os matou. Jesus, não é a minha palavra, as palavras de Jesus. Ele disse que quando ele voltar, será da mesma forma como nos dias de Noé. Ele disse que, em outra passagem, ele vai dizer que a volta dele será como um ladrão na noite, não é? As pessoas serão pegas de surpresa. Então é por isso que ele sempre fala, né? Nós vemos tantas vezes na palavra de Deus: vigiai e orai. Não é só orar, não adianta só orar. Você tem que vigiar, você tem que estar atento, você tem que estar focado. Sabe, igual uma pessoa que vai para a academia, se ela não tiver foco, ela tem que fazer uma dieta, ela tem que fazer exercícios. E é algo difícil, não é algo fácil, é algo que dói, é algo que dá calo, é algo que traz dores, principalmente no início. Mas se ela não tiver foco, ela não vai atingir o objetivo dela. Não é diferente em relação ao reino de Deus. Se nós não tivermos foco no alvo que é Jesus de Nazaré, se nós não tivermos um propósito bem definido, se nós não estivermos concentrados, nós vamos também ser pegos de surpresa, assim como o povo que vivia nos tempos de Noé. Nós seremos surpreendidos, assim como uma pessoa que está dormindo, vem um ladrão e assalta a sua casa. Porque assim será a volta de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está voltando. Inclusive para uma irmã, essa semana passada, né? Para uma irmã, Jesus voltou para ela, com 43 anos de idade, esposa de um amigo nosso, um homem que a gente via todo dia, né? Vai lá no condomínio, algumas pessoas conheciam, a sua filha trabalhava em um dos restaurantes, e ela simplesmente teve um mal súbito subindo aqui a rua, e o seu carro desgovernou, e ela bateu, e ela faleceu. Era crente no Senhor, acreditamos que Jesus voltou para ela. E ele tem voltado para muita gente. A gente percebeu aí, desde do início do ano de 2022 até o final, vemos só dos famosos, né? Quantos famosos morreram no ano de 2022? Fora aqueles que não são famosos, aqueles que são anônimos. Então, eu não sei o dia que o Senhor vai voltar para mim. Eu não sei nem o dia que Ele vai voltar para toda a humanidade ao mesmo tempo. Então é por isso que eu e você, nós temos que estar com os nossos olhos espirituais bem abertos. Temos que estar vigiando, prestando atenção em tudo que acontece à nossa volta. Não podemos nos conformar com este mundo, nos adequar ao povo que só quer viver de entretenimento, de diversão, de festa, esquecendo que Jesus está voltando. E que nós temos uma responsabilidade, assim como Noé. Enquanto o povo estava se divertindo, Noé estava ali trabalhando na arca. E nós temos uma responsabilidade na obra de Deus de trabalhar para o Senhor, trabalhar na seara do Senhor, porque Jesus está voltando e Ele não quer salvar apenas eu e você, Ele quer salvar toda a humanidade, Ele quer salvar o máximo de pessoas possível. Foi por isso que Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Então é tempo de nós abrirmos os nossos olhos, vigiarmos, prestarmos atenção, não sejamos como
as pessoas que viviam nos tempos de Noé. Mateus, capítulo 24, versículo 44, para confirmar isso que nós acabamos de falar, Jesus diz: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então não deixe para amanhã, meu irmão. Não pense que, e eu costumo dizer, não adianta você dizer que você se batizou, que você toma ceia, que você frequenta a igreja. Não, eu estou bem. Se você não anda conforme a Bíblia, se você não faz a vontade de Deus, em Mateus capítulo 7 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Não adianta dizer que é cristão, não adianta se vestir como cristão, não adianta ter um crachá de cristão, nós temos que fazer a vontade do nosso Pai que está no céu, porque de outra forma estaremos enganando a nós mesmos. Imagine que Noé falasse assim: não, eu acredito no Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Passa um dia, passa dois, e nada de pegar o martelo, nada de pegar os pregos, nada de buscar madeira de cipestre, né? Tipo de madeira que ele usou. Ficava de braços cruzados ali, né? Sentado, de boa. Imagina, ele ia perecer, assim como os demais. Ele precisou trabalhar, ele precisou se esforçar, ele precisou obedecer à direção, à orientação de Deus, como uma prova da sua fé. Por isso que ele foi considerado um homem justo, um homem íntegro. Ele demonstrou isso através da sua obediência, porque não adianta dizer que ama Jesus. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se eu digo que amo a Jesus, mas não guardo os mandamentos dele, eu estou mentindo. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus, para demonstrar o nosso amor, não para pagar a nossa salvação. A nossa salvação só é paga através do sacrifício de Jesus. É Ele que pagou o preço da nossa salvação. Mas nós precisamos obedecer a Deus como uma prova, uma evidência da nossa fé, do nosso amor. É por isso que nós precisamos obedecer assim como Noé. E estar preparados. Estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Tem uma curiosidade no Novo Testamento sobre o dilúvio. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Eu achei interessante, uma curiosidade. Pedro ele faz comparação de um sacramento para alguns, né? Um rito para outros que é feito dentro das igrejas evangélicas, que se chama o batismo. Ele faz uma comparação com o dilúvio. 1 Pedro 3, 18 diz assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando Ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo que agora os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha a analogia, a comparação que o apóstolo Pedro faz. Ele compara então as águas do dilúvio com as águas do batismo. Foi através das águas, através de uma situação difícil, uma situação ruim, que Noé foi salvo. Porque se uma pessoa não está em perigo, ela precisa ser salva? Ela precisa de socorro se ela não estiver passando por perigo? Socorro só pede quem está em perigo. Então Noé iria enfrentar o perigo da água, mas foi através da água que o Senhor salvou a sua família. Fez o restante do povo perecer, mas salvou a família de Noé. E da mesma forma, pela água, através das águas do batismo, nós estamos demonstrando a nossa fé. E esse tipo de demonstração de fé é aquilo que traz salvação a todos nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você me vê um pouquinho de água, por gentileza? Se não existe condenação, não temos necessidade de salvação. Sem problema, não existe razão para uma solução. Jesus é a solução para um problema. É o que eu tenho falado aqui. A gente sabe que está crescendo muito o número de igrejas que dizem que não importa o que você faça,
O amor de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que você pode continuar do jeito que você está. E Deus é tão bonzinho, que Ele jamais vai te julgar, jamais Ele vai, te condenar, te castigar, porque Deus é amor. Só que as pessoas esquecem que amor é apenas um dos atributos de Deus. Deus, que é amor, também é o justo juiz. E Deus, Ele é santo. Se Ele é santo, significa que Ele não se mistura com o pecado. No céu não entra pecado. Como que nós podemos resolver esse problema? Você consegue parar de pecar? Você consegue parar de pecar? Não? Nem eu. Nós não conseguimos parar de pecar. Inclusive 1 João diz: se alguém disser que não tem pecado, está se enganando, está mentindo. Então, enquanto estivermos aqui, a nossa natureza pecaminosa ainda estará presente. Mas nós temos o desafio, o chamado de todos os dias tomar a nossa cruz. Todos os dias negar a nós mesmos, ou seja, negar a nossa natureza pecaminosa. E procurar fazer a vontade de Deus. Mas nessa tentativa, nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas tem uma diferença entre você errar, se esforçando e tentando. Existe uma diferença quando você já se entregou ao erro, ao pecado e já não luta, já nem se importa mais. E o mais importante de tudo, se no céu não entra pecado, a única forma de eu e você entrando no céu é deixando a nossa culpa, A nossa culpa do pecado tem que ser removida, e ela só é removida através do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz levou a nossa culpa, levou a nossa condenação. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas maldições. Através das suas pisaduras, das suas feridas, nós fomos sarados. É através dele que nós recebemos a redenção. Então, nós podemos entrar no céu através da fé em Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que morreu, aquele que levou a nossa condenação. Era para eu e você estar sendo torturado. Lembre-se que eu e você estávamos no corredor da morte, e muitos lá fora ainda estão no corredor da morte. E existe um juiz que ele é justo, ele não passa pano e não passa a mão na cabeça de ninguém. Errou, vai pagar. Se você fez o certo, vai ser recompensado. A não ser que alguém receba a punição no seu lugar. A não ser que alguém se manifeste e diga: opa, não precisa matá-lo, não precisa matá-la. Eu quero me apresentar voluntariamente para morrer no lugar dela. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Lá no corredor da morte, ele se apresentou como oferta, como sacrifício, para morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos descobrir de que forma o mundo vai ser destruído. Já que não vai mais ser destruído em água, de que forma ele será destruído então? De que forma Deus vai condenar e julgar o mundo? 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos e a terra e tudo que nela há serão expostos. Deus não vai destruir a terra com água. O arco-íris vai me lembrar isso. Toda vez que eu olhar para o arco-íris, eu vou lembrar: obrigado, Senhor. A terra não será mais destruída com água, mas será destruída com fogo. Amém? Eu não sei se isso te alegra, eu não sei se isso é uma boa notícia para você. Para mim é, sabe por quê? Porque eu sei que somente o sangue de Jesus vai me fazer escapar do fogo. Assim como o Senhor fez Noé e sua família escapar da água, o sangue de Jesus hoje nos ajuda a escapar do fogo. E esse fogo é um fogo
eterno. Você lembra da promessa de Deus em Isaías 43? Quando você passar pelas águas, as águas não te afogarão. Noé viveu isso. Quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por isso. Só que eu e você também vamos passar por isso. No momento em que Jesus voltar, seremos poupados da condenação, do juízo, do fogo eterno, porque Ele já levou a nossa culpa, a nossa condenação. Se nós continuarmos vigilantes em obediência ao Senhor, teremos a certeza de que estaremos com Ele face a face, no lugar onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá problemas, não haverá violência. Essa é a promessa do Senhor para todos nós. Então você viu que a arca, então, ela tem essa dimensão aí, né, de 135 metros. Eu queria só abrir mais um parênteses, mais uma curiosidade. Você sabe quanto tempo eles ficaram dentro da arca? Lembrando que ela é a metade de um navio cruzeiro, só que o navio cruzeiro normalmente só ficam pessoas, né? Você não vê elefante, leão, girafa num navio, num cruzeiro, né? Mas na arca de Noé, mesmo sendo a metade de um navio dos nossos dias, ela tinha esses animais enormes. Gênesis 8, verso 13. Olha o detalhe comigo. Você lembra quantos anos tinha quando a chuva começou? Lembra que eu falei para você memorizar? Quando Noé tinha 600 anos, as águas começaram. Aí, versículo 13 do capítulo 8 diz: Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então, alguns estimam que por volta de 370 dias eles ficaram dentro de uma arca que não tinha janelas grandes. Tiveram que conviver com o fedor do elefante, do rinoceronte, do hipopótamo, da girafa, do leão e de todos os animais, todas as espécies. Se eu começar a citar aqui, a gente não vai embora hoje. Fora o deles, né? Porque não tinha sistema ali de saneamento, eu não sei, esse detalhe a Bíblia não dá, né? Se tinha algum buraco ali que já descia direto para a água, mas a verdade é que, eu acho que não dava para dar banho, né? Gente, esses dias eu estava pensando, eu tenho uma cachorra, a maioria aqui tem animais, né? Ou já teve animal. Um animal, se fica muito tempo sem tomar banho, fede, não fede? Às vezes a minha cachorra faz xixi ali no quintal. A gente passa cândida, álcool perfumado. O cheiro sai. Passa alguns minutos, ela faz de novo. E é um fedor. Seja o xixi, seja o cocô. É um fedor. E eu estou falando de um animal pequeno. E que está do lado de fora da minha casa. Ela não dorme dentro da minha casa. E não faz necessidades dentro da casa, é no quintal, um lugar aberto. Eu estou falando de um barco de madeira extremamente fechado, com pequenas aberturas no teto, que estava abrigando 8 pessoas, que também fedia, claro, e mais esse monte de animais enormes. Quem já foi no zoológico sabe o tamanho do problema que faz esses animais, o tamanho das necessidades dele, é enorme. Agora imagina passar 370 dias dentro de um barco fechado com vários animais. Um casal de cada animal. Só o casal do elefante seria suficiente para fazer um estrago, um fedor enorme. Então, irmão, alguns comparam, para nós concluirmos essa mensagem, alguns comparam a arca de Noé com a igreja. Eu acho que é muito reducionista. É uma comparação muito pequena achar que somente estar dentro da igreja é como estar dentro da arca. Não é. É muito mais profundo do que isso. Toda a nossa vida, a nossa jornada cristã é como estar dentro da arca. Inclusive, as nossas responsabilidades, o nosso compromisso como igreja. Na igreja, meu irmão, às vezes vai ter coisas que vai te incomodar. Às vezes
um irmão, não é só um cheiro que ele vai ter que vai te incomodar. É uma atitude, é uma palavra, é a falta de atitude muitas vezes. Se você ficar olhando, você vai com certeza se decepcionar, você vai querer sair. Imagina, talvez um dos filhos de Noé, lembrando que foi Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. E imagine que um deles fala assim: eu não aguento mais esse fedor. Eu não aguento, já estou aqui há 100 dias. 370 era o total dos dias. Estou aqui há 100 dias, eu não aguento mais, eu quero sair. Tudo bem, fica à vontade, pode sair. Dentro da arca, havia a oportunidade da vida. Fora da arca, era apenas morte. Não havia nenhuma chance. Não há oportunidade alguma de sobreviver fora da arca. A arca simboliza o centro da vontade de Deus. Eu e você só vamos ter a vida verdadeira quando estivermos no centro da vontade de Deus. Fora da arca, meu irmão, pode ser que não vai ter fedor, mas vai ter morte. Cabe a você decidir escolher o que é melhor para você. Então não era algo fácil. Devia ser difícil, devia ser terrível. Lembre que Noé ele teve que armazenar alimento para todos esses animais. Tem cachorro que come bastante, né? Agora imagina alimentar todos esses animais. Tenho certeza de que não era fácil estar dentro de uma arca, mas era impossível ficar fora dela e sobreviver. Então, amado irmão, você que está me ouvindo nessa noite, sabendo que Noé não ficou apenas 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites é só o período que choveu. Contando os dias que a água precisava secar, precisava baixar para eles descer da arca, foi mais de um ano. Mais de um ano dentro de uma arca fechada. Assim é a vida cristã. A vida cristã, Jesus nunca iludiu ninguém. Nunca disse que o caminho seria largo, seria fácil. Ele disse que o caminho é estreito. Mas é o único caminho que conduz à vida. O caminho é apertado, é um caminho de luta, de dificuldade, de tribulação. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Temos que tomar a cruz, meu irmão, não fuja da cruz, temos que tomar. A cruz é sua, é você que tem que carregar. Jesus carregou a dele, morreu por nós sim, mas para demonstrarmos a nossa fé, temos que carregar a nossa cruz também. Ele nos deu exemplo. Nossa única chance de demonstrar fé para receber a salvação é obedecendo ao Senhor. Então eu repito, dentro da arca a vida é difícil, mas fora da arca não há vida. Pela história de Noé, nós entendemos que não existia tantas pessoas como hoje, mas existiam muitas pessoas. Somente 8 pessoas se salvaram. Eu não sei você, mas eu quero ser um dos poucos que vão se salvar. E eu quero pregar o evangelho para que o máximo de pessoas seja salvo da mesma forma. Porque é verdade que logo mais a arca vai fechar. Logo mais a trombeta vai soar. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, não adiantará a gente falar: Senhor, eu me arrependo. Eu não imaginei que seria tão rápido. Eu não sabia. Sabia, você foi avisado. De uma forma ou de outra. Apóstolo Paulo fala em Romanos 1 que até olhando para a natureza, nós contemplamos a glória de Deus e a manifestação da presença de Deus e podemos dar glória a Deus por isso. Para finalizar, eu queria dizer, a arca foi um instrumento de madeira, preste atenção. A arca foi um instrumento de madeira que Deus usou para salvar a humanidade da chuva mortal. E a cruz também foi um instrumento de madeira que Deus usou para sacrificar o seu filho e salvar toda a humanidade. Agora não mais da água, e sim do fogo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, nós vamos cantar só mais uma canção, para que você entenda. A arca, por mais que era difícil, era uma prova do amor de Deus para Noé e sua família que viviam o Senhor. A cruz que nós temos que carregar, apesar de ser difícil, também é uma prova do amor de Deus para nós. Foi através da cruz que Ele nos deu a oportunidade de escapar da punição, do castigo, da condenação.
Vamos cantar só mais uma música, mais um cântico. Pode pegar esse aqui. E depois nós vamos orar. O Senhor nos ama. Antes Eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. A arca de madeira salvava. A cruz de madeira também foi um instrumento de salvação através de Jesus para nos salvar. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O Senhor nos amou, Senhor, sem merecermos, amor incondicional. Oh, Senhor, o Senhor nos encontrou. Traz luz para sombras, cala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
Levante suas mãos aos céus. Senhor, obrigado pelo teu amor. A arca era a demonstração do teu amor por Noé e sua família, que confiava no Senhor, que obedecia ao Senhor. E a cruz é a demonstração. Aliás, a cruz foi o meio, juntamente com o sacrifício de Jesus. Jesus foi a prova do teu amor por nós. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça como os povos que viviam nos tempos de Noé, mas tenham a vida eterna. Para muitos a cruz é um castigo, para muitos a cruz é pesada. Para muitos, estar na igreja, congregado, vivendo com os defeitos dos irmãos, é algo extremamente difícil. Mas nós sabemos, ó Pai, que a cruz é como uma ponte que nos permite passar de um lado para o outro e escapar do buraco, do precipício. Nós sabemos, ó Pai, que o caminho estreito é o único caminho que conduz à vida. Então nos capacita, todos nós que estamos aqui, Senhor, a andar por este caminho, Senhor, e jamais, Senhor, jamais se afastar dele. Nos capacita, Senhor, a confiar em tuas promessas. Nos capacita a viver em retidão e obediência, assim como Noé, Senhor, que era um homem justo. Nós queremos ser pessoas justas, honestas, amorosas, bondosas, pacíficas. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que os frutos do Espírito estejam sobre a nossa vida, que o resultado da ação do Espírito Santo esteja presente em nossa vida, o amor, a alegria, a fé, a paz, a bondade, a benignidade, Senhor, a mansidão, o domínio próprio, que essas coisas estejam presentes em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, oh meu Pai, abre os nossos olhos, não permita que as coisas deste mundo venham tirar o nosso foco, venham nos distrair, venham nos anestesiar, porque é verdade que muitos estão apenas sendo anestesiados, Senhor, com palavras de bajulação, sendo anestesiados, Senhor, para sentir menos dor e ir para o inferno sem perceber. Ir, Senhor, ó Pai, para as águas, ó Pai, do dilúvio sem perceber, ir para o fogo eterno sem perceber. Meu Pai, mas nós não queremos, ó Pai, estar distraídos, não queremos ser pegos de surpresa, queremos estar, Senhor, olhando ao nosso redor, Senhor, vigiando em todo tempo, orando em todo tempo, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor, buscando o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, amando o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, Senhor. Nos capacita, Senhor, nos capacita a corresponder ao Teu amor. Não queremos virar as costas para o Teu amor, não queremos desprezar o Teu amor que foi demonstrado na cruz do Calvário, através desse instrumento de madeira, semelhante à arca, que também era um instrumento de madeira, que trouxe salvação. Em nome de Jesus, capacita os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam refletir, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, decidir te obedecer. Leva cada um para os teus lares, Senhor, debaixo da tua proteção. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Te